Nós temos estudado que a nossa fé tem que estar firmada na palavra de Deus. Na primeira lição, nós enfatizamos o fato de que a nossa fé tem que estar firmada no sacrifício de Jesus Cristo no nosso lugar. Na segunda lição, nós vimos sobre a pessoa de Deus e o caráter de Deus, que são uma base firme para colocarmos a nossa fé. E além disso, que Ele é o nosso Pai, que se preocupa conosco e nos ama. Na terceira lição, a ênfase foi sobre o amor de Deus. A nossa fé deve estar firmada no amor de Deus e no amor de Jesus Cristo. Deus, Ele entregou o seu Filho, enviou o seu Filho ao mundo para morrer no nosso lugar. Cristo, pelo seu amor, entregou a sua vida por nós. E hoje, no estudo, nós vamos ver o que esse amor tem a ver com as nossas vidas, com o nosso andar, com o nosso dia a dia. Continuemos o nosso estudo olhando o texto de Gênesis, capítulo 4, versos 3 a 5. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Quando nós estudamos essa lição, lá na primeira fase, no Além do Véu, Deus Revelado, nós vimos que Deus olhou para Abel e aceitou a oferta de Abel. Deus olhou para Caim e rejeitou a oferta de Caim. Nós vimos que Deus ele olha para dentro da pessoa, vê o que a pessoa está acreditando e aí aceita ou rejeita o que ela está fazendo. E eu quero dizer para você que Deus está olhando para dentro de você. Ele sabe onde está colocada a sua fé. Se você ainda confia nas crenças antigas, se você ainda confia nas suas obras, Deus sabe. Você pode falar o que você quiser, mas Deus vê dentro do seu coração. Deus olha para dentro de você, como olhou para dentro de Abel e aceitou o sacrifício de Abel. Agora, esse cordeiro aqui, ele não tirava o pecado de Abel. Ele apenas apontava para o Salvador, que um dia viria e resolveria o problema do pecado. Lembra quando Jesus foi batizado? No dia seguinte, João Batista viu Jesus chegando de longe e disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem tira o pecado do mundo é Jesus Cristo. O Cordeiro não tirava, nem de Abel, nem os outros que foram mortos no Velho Testamento. Mas Jesus Cristo tira o pecado do mundo. Todas aquelas ofertas do Velho Testamento apontavam para Jesus Cristo. Ele sim é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a fé de Abel estava colocada na promessa de Deus, de que Deus um dia mandaria o Salvador e esse Salvador resolveria o problema do pecado. E a sua fé está colocada no Salvador que já veio. Jesus já veio, você sabe que ele pagou o seu pecado. E a sua fé tem que estar colocada em Jesus Cristo. Também nós vemos no verso 6 até o verso 8, a reação de Caim mediante a situação, mediante ele ter sido rejeitado. Ou seja, a sua oferta foi rejeitada porque o seu coração estava confiando nas suas obras e no seu plano e no seu esforço. Olha a reação dele. Verso 6. Então disse o Senhor: Por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que será aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Caim sabia qual era o plano de Deus. Caim sabia o que Abel sabia, que precisava um inocente morrer no lugar do culpado. Porém, ele não acreditou nisso e queria chegar diante de Deus da sua maneira. E a mesma verdade se aplica a mim e a você, que não basta você saber o plano de Deus, você precisa acreditar nesse plano de Deus. Vamos continuar agora capítulo 4, versículos 25 e 26. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e esta deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho,
ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Caim matou Abel. Adão e Eva tiveram muitos filhos, mas dentre esses Deus destaca o nome de Sete. Sete teve outro filho, o nome dele era Enos. E aí, a partir daí, começou a invocar o nome do Senhor. Mas o que é invocar o nome do Senhor? Será que é só clamar, é falar alguma coisa, é fazer alguma coisa? Em Romanos capítulo 10, versículo 13, vamos olhar lá? Fala para nós o que é invocar o nome do Senhor. Romanos capítulo 10, o verso 13. Diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha o 14 agora. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Para você invocar o nome do Senhor, você precisa primeiro ouvir a palavra. Entender a salvação em Jesus Cristo. Você creu nessa salvação, então você está invocando o nome do Senhor. É pela fé. A fé sua colocada em Jesus Cristo. Você está invocando o Senhor e está dizendo, sim, Senhor, eu acredito nessa salvação que o Senhor me oferece, que o Senhor me deu em Jesus Cristo. E aí a Bíblia diz que se você invocar o nome do Senhor, você é salvo. Vamos voltar em Gênesis capítulo 5 agora, versículos 23 e 24. Gênesis capítulo 5, versos 23 e 24. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. A Bíblia afirma que Enoque andou com Deus. Isso mostra que ele tinha prazer em estar na presença de Deus, em estar junto com Deus, em estar na presença do Senhor. Lá em Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9, nós já estudamos, já lemos esse verso algumas vezes, que diz o quê? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Isso nós já vimos. A salvação é de graça. Só que o próximo verso, o verso 10, a gente ainda não leu. Vamos lá ler? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus, ele nos preparou um caminho maravilhoso para nós andarmos nele. Deus espera de nós, como pessoas que foram feitas de novo, nascidas de novo, criaturas dele, filhos de Deus, pessoas que creram em Jesus Cristo e que têm prazer de andar na sua presença. Deus espera de nós uma conduta diferente. Não por medo de que se eu não fizer o que é certo, Deus vai me jogar fora. Mas por gratidão ao que ele fez por nós, nós vamos andar no caminho que ele preparou para que andássemos nele. Deus não espera de seus filhos que nós andemos de qualquer jeito. Pelo contrário, ele preparou um caminho e espera de nós que andemos nesse caminho. A salvação é garantida pela pessoa de Deus, pelo caráter de Deus, pelo sacrifício de Cristo, pelo amor deles oferecido a nós. Porém, Deus espera que a salvação produza algo bom nas nossas vidas. Que a salvação faça diferença em nós. Que o fato de experimentarmos da graça de Deus nos conduza a um caminho onde teremos prazer em andar na presença de Deus. Deus, por amor, entregou o seu Filho no nosso lugar. Enviou Jesus. Cristo, por amor, entregou a sua vida no nosso lugar. E agora, por amor a Deus, por amor a Cristo, nós devemos entregar o nosso viver para andar na presença de Deus, para procurar fazer a vontade de Deus. A salvação é o começo do que Deus quer fazer nas nossas vidas. É só o primeiro passo. Agora Ele quer que dia a dia nós andemos no caminho dEle, procurando fazer a vontade dEle, procurando agradá-lo. E saiba que tudo aquilo que Deus tem preparado para nós andarmos naquele caminho, é o mais maravilhoso, o mais importante que tem para as nossas vidas. Voltando lá em Gênesis capítulo 5, versículo 24. A nossa salvação é garantida por Jesus Cristo. É assegurada pela pessoa de Deus, pela pessoa de Cristo, pela obediência de Cristo. Mas o nosso andar deve ser uma forma de dizer muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez por nós. E aqui no capítulo 5, verso 24, diz assim: andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Deus ficou tão contente com a conduta de Enoque, que Deus o levou para si. Enoque e Elias foram duas pessoas que nunca morreram.
subiram para o céu sem morrer. Agora a Bíblia fala de um terceiro tipo de pessoa, é um grupo de pessoas, na verdade, que também não vai morrer. Nós temos Enoque, que não morreu, Elias, que não morreu, foi direto para o céu, e nós temos um outro grupo que Deus disse que vai levar para o céu sem que morra. Vamos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Paulo, ele está chamando aquelas pessoas que creram em Jesus a olhar para a esperança que eles tinham. Quando nós cremos em Jesus, nós temos a certeza de que vamos viver para sempre na presença dele. E havia algumas pessoas que creram em Jesus e haviam morrido. E aí Paulo está falando para aqueles crentes que ainda estavam vivos. Olha, aqueles que já dormiram no Senhor, que já morreram crendo em Jesus Cristo, eles estão na presença do Senhor. E vocês têm essa esperança, essa certeza. Mas existem pessoas que não têm esperança porque não conhecem Jesus Cristo como Salvador. A tendência do homem que não tem esperança é entrar em desespero, porque ele não sabe o que vai acontecer com seu parente, o que aconteceu com seu parente. Mas quando nós cremos em Jesus, nós temos a esperança de que essa pessoa descansa na presença de Deus e que a sua alma e o seu espírito estão lá na presença de Deus. O verso 14 comprova isso, olha só. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Deus vai trazer esses que morreram confiando em Jesus juntamente com Jesus num determinado dia. A nossa fé está firmada em Cristo. É Cristo quem nos garante. E quando nós morremos nesse mundo, nós vamos para a presença de Deus, em alma e em espírito. E vivemos junto com Deus e junto com Jesus lá no céu. Olha o próximo verso, versos 15 até o 17. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim, estaremos para sempre com o Senhor. Vai ter pessoas que quando Jesus voltar vão estar vivas aqui, confiando em Jesus como Salvador e estão vivas. E vai ter pessoas que morreram confiando em Jesus e estão no céu, a alma e o espírito, desfrutando do gozo, da alegria da presença do Senhor. Quando Jesus vem, diz a Bíblia que ele virá um dia, e ele vai vir e essas pessoas vão descer com ele, a sua alma e o seu espírito, e o corpo vai ressuscitar. Vai receber uma nova vida, um novo corpo. E, juntamente com aqueles que estão vivos nessa época que Jesus virá, vão subir todos juntos para estar para sempre com o Senhor. Olha o que o verso 18 diz. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Nós temos a esperança e a certeza de que iremos morar com o Senhor, porque é uma promessa dele. A morte não é o fim. Pelo contrário, a morte é o começo de uma eternidade vivendo para sempre na presença de Deus. E aqueles que estiverem vivos na época em que Jesus vier, esses vão para o céu e vão passar a eternidade na presença do Senhor sem ter morrido fisicamente. Mas todos nós viveremos para sempre desfrutando a presença maravilhosa do nosso Senhor. Vamos em João capítulo 20, versos 6 e 7. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixou no lugar à parte. Quando Jesus ressuscitou, os lençóis que o envolviam estavam jogados no chão. Mas o lenço que estava sobre o seu rosto não estava jogado, estava à parte. E você vai ver em alguns comentários bíblicos, como por exemplo o comentário bíblico Moody, ele cita assim, Jesus deliberadamente dobrou e o colocou à parte. No outro comentário diz que foi separado, colocado, dobrado separadamente. Aí você fala, mas o que isso tem a ver com a gente? Pensando na cultura daquele povo, quando alguém fazia uma refeição, ele tinha um lenço ao lado.
Se ele terminou a refeição e não ia voltar mais à mesa, ele amassava aquele lenço e deixava jogado ali. E os empregados chegando, via aquele lenço amassado, eles sabiam que poderiam tirar a mesa. Porém, se o lenço estava dobrado e colocado do lado, é sinal que o patrão não tinha terminado a sua refeição e ele voltaria para continuar a refeição. Jesus, sabendo dessa questão cultural, ele, em vez de pegar o lenço do rosto e amassar e jogar, ele dobra o lenço e coloca do lado, querendo dizer o seguinte: eu vou voltar. Quando fala do arrebatamento, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, é dizendo o dia que Jesus vai voltar. Em João, capítulo 14, Jesus disse que ele vai voltar. E quando ele ressuscitou dos mortos, ele deixa um lenço dobrado dizendo para os discípulos: eu vou voltar. Essa verdade maravilhosa alicerça a nossa fé. Porque o Jesus que morreu e pagou os nossos pecados, o Jesus que ressuscitou, ele também promete que ele vai voltar e vai nos levar para morar para sempre junto com ele. Para que onde ele estiver, nós estejamos também. Gênesis capítulo 6 agora, versículos 5 a 7. Então, Gênesis 6, versos 5 a 7. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. E então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Deus estava exercendo misericórdia sobre o homem por muito e muito tempo. E chegou uma hora que Deus disse: basta, eu mudei o meu plano, agora eu vou destruir o mundo e vou destruir o homem. Mas ao mesmo tempo que Deus vai exercer a sua justiça e o seu juízo, nós podemos ver que em todos os atributos Deus faz com que se harmonize tudo aquilo que ele é em tudo que ele vai fazer. Deus, ele é justo e ele é santo e ele tem que punir o pecado, mas ao mesmo tempo ele é um Deus de amor, de graça e de misericórdia. E olha o verso 8 que diz: porém Noé achou graça diante do Senhor. Naquele tempo, as pessoas estavam longe de Deus. Porém, Deus estende o seu favor e a sua graça para Noé, que era uma pessoa que andava com ele. Eu vou destruir o mundo, disse Deus. Mas Noé, se você acredita em mim, eu quero dizer para você o seguinte: eu estou estendendo a minha graça, eu vou explicar o meu plano para você, é só você confiar nesse plano. A Bíblia diz, lá em 2 Pedro, que Noé ficou pregando naquele tempo em que ele construía a arca. A própria arca que ele estava construindo era um testemunho da mensagem de Deus, de que Deus destruiria o mundo com chuva. Porém, as pessoas não acreditaram nessa mensagem. Deus, na sua graça, deixou um testemunho, um meio para as pessoas saberem que Deus estava descontente com a raça humana, mas que havia um meio de salvação. Era só eles colocarem a sua fé no que Deus estava mostrando e entrar dentro da arca. Mas as pessoas não acreditaram na mensagem de Deus. Não haviam muitas arcas, não haviam muitas portas, não haviam muitas maneiras de se chegar até Deus, de ser salvo do dilúvio. Havia uma única maneira que Deus deixou. Um barco como testemunho. Um Noé que acreditou na palavra de Deus e servia de testemunho para aquelas pessoas naquela época. Que avisou aquelas pessoas. Mas as pessoas não acreditaram no que Deus disse. Infelizmente hoje nós vemos a mesma coisa acontecendo. Deus deixou um testemunho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Nós vimos isso em João capítulo 14, verso 6. Só que as pessoas não querem crer na verdade de Deus. As pessoas não querem aceitar o caminho de Deus. Elas preferem seguir pelos seus próprios caminhos. Mas a gente já estudou na Bíblia, lá em Provérbios 16, 25, que os caminhos são caminhos de morte. Essa história de que todos os caminhos levam até Deus é mentira. As pessoas na época do dilúvio podiam ir pelo caminho que quisesse. O resultado para elas foi morte. Só havia um jeito de ser salvo: acreditar no plano de Deus e entrar na arca. Também hoje só existe um jeito do homem ser salvo da condenação eterna: é acreditar no plano de Deus e crer em Jesus como Salvador.
Noé acreditou na mensagem de Deus. Deus disse, constrói um barco. Ele foi lá e fez um barco e construiu o barco. Aqui mostra para a gente uma verdade muito importante que nós precisamos entender. Nós já estudamos muito nesses dias, nesses estudos, nós estamos vendo que a salvação é garantida por Deus. E que não somos salvos pelas nossas obras. E que as obras não nos salvam e nem ajudam na salvação. Mas aqui nós vemos uma verdade que é importante que nós tenhamos para a nossa própria vida. É que a fé verdadeira, ela produz alguma coisa. A fé verdadeira impulsionou Noé a agir. Se Noé dissesse, eu tenho fé, mas não construísse a arca, que fé era essa? Então, fé verdadeira, ela produz obediência. Fé verdadeira produz o desejo de obedecer a Deus. Hoje, você creu em Cristo como seu Salvador, então deve brotar no seu coração um desejo, um anseio de fazer a vontade de Deus. De buscar os caminhos de Deus, de procurar agir corretamente, de andar naquele caminho que Ele preparou para você, como vimos em Efésios capítulo 2, verso 10. As obras não nos salvam. As obras não contribuem para a nossa salvação. Mas elas devem ser o fruto, o reflexo da ação de Deus dentro de nós. Se eu confio em Deus, eu tenho o desejo de agradá-lo. Se eu confio em Deus, eu tenho o desejo de fazer a sua vontade. E Noé, como confiou na mensagem de Deus, foi lá e construiu a arca. Fé verdadeira, ela é dinâmica, ela é viva, ela é eficaz, ela produz algo. E sempre o que ela produz é algo bom. Você creu em Jesus? O que é esperado de você é que você tenha um desejo de agradar a Deus. Que você tenha um desejo de viver uma vida santa que produz louvor e glória ao nome de Deus. É isso que é esperado de você. Uma fé verdadeira. Uma fé que produz glória ao nome de Deus. E é isso que Deus quer da minha vida e da sua vida também. Em Gênesis capítulo 7, versículo 16, diz que Deus fechou a arca por fora. Deus fechou aquela porta. Isso mostra para nós o seguinte, que a segurança daquela arca estava no fato de Deus ter fechado e fechado direito aquela porta. Também a segurança da nossa salvação depende de Deus. Quem estava dentro da arca, o resultado foi o quê? Foi vida. Quem estava fora, o resultado foi morte. Olha só os últimos versos, os versos 22 e 23, vamos ler? Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Quem creu na mensagem de Deus e entrou na arca, o resultado foi vida. Quem não creu, o resultado foi morte. Se você crê em Cristo como Salvador, você está em Cristo. Lembra que nós, no último estudo, vimos que a nossa vida está escondida em Cristo, que agora fomos revestidos de Cristo. Quem está dentro de Cristo, o resultado é vida. Vamos fazer aquela ilustração de novo? A nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Fomos revestidos de Cristo. Quem está em Cristo, o resultado é vida. Quem não está em Cristo, quem está fora de Cristo, o resultado é morte. Se você creu, o resultado é vida. Se você não creu, o resultado é morte. Capítulo 9 de Gênesis. Versículo 12 e 13. Vamos ler? Disse Deus: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco. Será por sinal da aliança entre mim e a terra. Deus, quando Noé sai da arca, Deus coloca um arco no céu e faz um pacto, um acordo com Noé e com a sua família. Uma verdade interessante é que Noé, ao sair da arca, oferece um sacrifício a Deus. Gratidão pelo que Deus havia feito. E agora Deus faz uma promessa e diz: eu não vou mais destruir a terra com água. Quando você vê a chuva, você vê lá no céu, vem aquele arco bonito que Deus coloca como prova de que o que Ele prometeu, Ele vai cumprir.
nunca mais a terra seria destruída com chuva. Toda vez que você olhar para o céu e você ver esse arco bonito lá no céu, você deve se lembrar que o Deus que você confia é um Deus fiel. Deus é fiel, Ele cumpre o que Ele promete. Ele prometeu que não destruiria mais a terra e não destruiu. Com chuva, claro. E agora, você lembra da promessa que Deus fez para você, que você tem vida eterna quando você crê em Jesus. E Deus garante isso. E Deus é fiel para cumprir. E Ele vai cumprir a sua promessa. Toda vez que você vê o arco celeste, você lembra, meu Deus é fiel. Ele prometeu que me daria vida eterna. E eu creio nessa promessa. Vamos estudar mais um pouco? Vamos agora no capítulo 11 de Gênesis, começando no verso 1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos, e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo tope chegue até aos céus. As pessoas, naquela época, decidiram que eles não queriam ser espalhados pela terra. E eles decidiram que eles iam fazer uma torre bem grande, e o topo dessa torre ia chegar até os céus. Eles acreditavam que eles poderiam chegar até os céus através daquela torre. E olha que eles tiveram que pôr bastante fé nisso, porque para você pegar um tijolo aqui, ou betume aqui, e subir até lá em cima levando essas coisas, era muito trabalho. Você só faria isso se você acreditasse naquilo. Eles tinham muita fé, mas a fé deles estava colocada numa coisa errada, que nunca poderia salvá-los, que nunca poderia levá-los até Deus. Você pode ter muita fé nas coisas que você ouviu a vida inteira. Porém, se a sua fé não estiver colocada em Jesus Cristo, essa fé não pode salvar você. O que importa não é a quantidade de fé, mas sim aonde você está colocando essa fé. Se você disser assim, eu tenho muita fé que o Valdir vai me dar R$500 depois, a sua fé não adianta nada, porque eu não vou te dar R$500 depois. A fé tem que ser colocada na coisa certa. Você pode ter a fé que um dia você vai jogar na seleção brasileira, mas você já tem 60 anos de idade e nunca jogou bola na vida. Você pode ter toda a fé do mundo, você nunca vai jogar na seleção brasileira. O que realmente importa é onde você coloca a sua fé. E a nossa fé tem que ser colocada em Jesus Cristo, porque se ela estiver colocada em qualquer outra coisa, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente tenha fé, a gente está perdido. E essas pessoas estavam colocando a sua fé em algo errado. Por isso nunca chegariam até Deus. Os versos 7 a 9, olha o que diz. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. O Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor se dispersou por toda a superfície dela. Veja que Deus veio e puniu o pecado deles. Mas também nós vemos a misericórdia de Deus, porque Deus impediu que eles continuassem acreditando numa mentira. Deus, no seu amor e na sua graça, confundiu a língua deles para que eles acreditassem na verdade e não na mentira. Sabe, Deus também está te dando a chance de acreditar na verdade e não numa mentira. A vida inteira se acreditou em coisas que não podiam te salvar. E agora Deus te dá a chance de você acreditar na verdade dele. Como deu para aquelas pessoas, ele também estende para você. Esse Deus maravilhoso, ele nos convida a fazer a sua vontade. Mas muito antes disso, ele nos convida a crer na sua verdade. Nós aprendemos na lição de hoje que Deus é um Deus maravilhoso, que o amor de Jesus estendido a nós é infinito e que ele prometeu que um dia ele vai voltar e vai nos levar para sempre para morar na sua presença. Nós vimos que esse amor nos constrange e nos conduz a um andar diferente. Nós vamos ter uma fé dinâmica, uma fé viva, onde nós vamos ter prazer e desejo de andar na presença de Deus. E nós vimos que esse Deus que nós acreditamos é um Deus fiel. E o que ele promete, ele cumpre. E eu convido você no próximo estudo a gente continuar entendendo o que é essa verdade
de ansiar andar na presença de Deus, procurar estar junto de Deus, procurar fazer a vontade de Deus, não por medo, mas por amor ao Senhor. Até o próximo estudo. Que Deus abençoe sua vida e que você esteja firmado dia a dia nessa fé em Jesus Cristo.